Uma alegria muito grande estarmos juntos na presença de Deus. Não é só a questão de cantarmos ou estarmos reservando um momento para Deus, mas é o relacionamento, é a comunhão com Deus. É isso que é o mais importante. Aqui pela internet, o que a gente está fazendo é procurando deixar para você esse legado, né, de músicas de boa qualidade, com letras que sejam biblicamente corretas e pregações que possam trazer para você uma vida muito mais abundante. Então, bem-vindos à Igreja Trinity e vamos adorar o Senhor? Vamos cantar louvores ao Senhor? Vamos nos alegrar. Peça para Deus falar com você hoje. Vai ser um privilégio, uma bênção muito grande. Vamos lá. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós.
ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Aquele que criou todas as coisas é o mesmo Deus que está aqui para me falar. No ventre de uma mãe coloca a vida, Ele é Deus. O Deus que faz sinais e maravilhas é o mesmo Deus que está aqui para me curar. Do manto do meu Rei emana vida, Ele é Deus. É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus de sempre e há de ser. Em suas mãos estão os meus milagres, só Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Aquele que pairava sobre as águas é o mesmo Deus que está aqui para transformar. Derrama sobre nós o seu Espírito, Ele é Deus. Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou e vivo para sempre estar. Sou seu herdeiro e canto sua glória. Jesus é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível
impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Deus de milagres, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, vem manifestar o teu poder. Espírito vem, Espírito vem, sinais e maravilhas vamos ver. Espírito vem, Espírito vem, oh, vem manifestar o teu poder. Espírito vem, Espírito vem, oh, sinais e maravilhas vamos ver. Talvez a esperança foi embora. Talvez os planos foram frustrados, mas Ele é o mesmo Deus e continuará sendo para sempre. Ele é Deus e Ele faz milagres e continua fazendo milagres. Você precisa crer. Você precisa crer, porque Ele faz milagres. Creia, creia, creia. Abra a tua boca e fala para o Senhor o que você precisa. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre cada um que estiver assistindo, Senhor, e louvando conosco e cultuando conosco esse culto a Ti. Derrama o teu Espírito, Pai. Derrama o teu Espírito, Pai. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor continua fazendo milagres, porque isso está na tua natureza. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. O Senhor não pode negar a si mesmo. Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz milagres. E nós precisamos de milagres, Senhor, todos os dias. Em todas as áreas da nossa vida, Pai, nós precisamos do Teu toque, da Tua vida em nós. Cura, Jesus, quem precisa de cura, transforma quem precisa de transformação, liberta quem está preso nos cativeiros do maligno, em nome de Jesus Cristo. Vem com Teu Espírito, Pai, assim como nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Visita cada um, Senhor, conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A mensagem de hoje é uma mensagem, continuando no livro de Romanos, o tema é Deus, iniciativa e solução. Você vai entender por quê daqui a pouco. Deus, iniciativa e solução. Romanos capítulo 3, verso 21 em diante, é o que nós vamos ler agora. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Vamos ler, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E porque a tua palavra, Senhor, ela está revestida de poder, revestida do teu Espírito Santo, que aplica essa palavra ao nosso coração. Pai, eu quero te pedir perdão quando nós não andamos conforme o Senhor quer que andemos, lendo, meditando, crescendo, aplicando as Escrituras. Ó Deus querido, guarda o nosso coração, Pai, de toda distração e livra-nos do mal, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Fala conosco neste dia, fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Então veja, o que aconteceu? Quando a gente estava lendo, quando a gente estava estudando, né, estamos estudando o livro de Romanos, mas quando estávamos estudando Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, a gente viu a ira de Deus se manifestando, né? Ira de Deus no sentido de Deus vai julgar toda a desobediência. De quem? De todas as pessoas, né? John Stott diz uma coisa interessante sobre isso. Ele diz: todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana em Romanos 1, 18 até o capítulo 3, versículo 20. Sem um raiozinho de luz, nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de socorro. Interessante, né? Então, hoje, o que nós vamos fazer é trazer essa luz que o Senhor traz através de Paulo como a grande solução de Deus para toda essa angústia, todo esse problema, todo esse pecado, todo esse julgamento de toda a raça humana. Então, depois de uma longa e escura noite, raiou o sol. Amanhece um novo dia e o mundo é inundado de luz. Veja como ele começa o verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça. Mas agora, esse agora, ele não está falando do tempo, do momento em que ele está escrevendo. Ele diz agora no sentido de ele vem escrevendo desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele vem dizendo, olha, todas as pessoas na face da terra são indesculpáveis diante de Deus. Aí ele diz, mas agora, então surge um raio de luz, surge a solução. A iniciativa é de Deus, a solução vem de Deus. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, assim, não com tanta profundidade, verso por verso, mas princípio por princípio. Deixa eu te explicar uma coisa. É muito importante que quando a gente estuda a Bíblia a partir de princípios espirituais. O que é estudar a Bíblia a partir de princípios espirituais? Você está lendo o texto bíblico. Muitas vezes o texto bíblico ele é um texto denso, é um texto difícil. O texto de Romanos é um texto assim.
Mas aí você vê uma palavra, você diz, olha que interessante, essa palavra aqui eu já vi num outro texto na Bíblia. É um princípio espiritual importante, eu quero conhecer mais. Então você começa a descobrir que esses princípios são aplicáveis na nossa vida. E que sem eles a gente não compreende o texto. Então nós vamos dar uma olhadinha nesses princípios que temos aqui em capítulo 3, a partir do verso 21. Então quando ele diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, a gente precisa entender essa justiça, né, a partir de algumas interpretações importantes. E eu digo interpretação não que elas sejam contraditórias, mas ampliando um pouco mais o entendimento. O que é essa justiça de Deus? Número 1, a justiça de Deus é um atributo divino. Deus é justo, Deus é reto. Deus nunca jamais vai fazer alguma coisa contrária à sua própria vontade e nunca jamais será parcial no seu julgamento. Então a justiça de Deus é baseada no Deus que é justo. Por isso que a gente chama de atributo divino. Segundo, é uma ação de Deus, ou a intervenção salvadora. A justiça, através da justiça de Deus, Deus intervém na história e traz uma solução para o grande problema da humanidade. E é uma conquista divina. Ele conquistou na cruz e concede gratuitamente aos que confiam em Jesus Cristo. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre a justiça de Deus, busque um pouco mais compreender Romanos 1,17. 1,17. Quando o apóstolo Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse verso da palavra de Deus trouxe vida ao coração de Martinho Lutero, lá no século XVI. Trouxe vida ao coração dele ao dizer, espera um pouquinho, a salvação é pela fé. A salvação não é por indulgência. Né? Indulgência, aquele escrito papal que dizia assim, ó, você está perdoado, né? Você deu uma grande doação para a gente aqui, você está perdoado. Você fez uma coisa linda pela igreja, então você está perdoado. Eu já vi isso até hoje em quadro pendurado na casa de algumas pessoas. Uma indulgência, né? Martinho Lutero disse, está errado. A salvação é pela fé, está escrito aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Buscando novamente o comentário de John Stott sobre o livro de Romanos, a chamada mensagem de Romanos, ele diz uma coisa interessante aqui em Romanos, quando ele está estudando Romanos 1,17. Ele diz assim, parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. Olha a iniciativa. Deus, o seu atributo é um atributo de justiça. Ele é justo. E ele, com a sua justiça, justifica o pecador, concedendo ao pecador aquilo que o pecador não tem e nem pode produzir, que é o ser justo na presença de Deus. E ele continua, a justiça de Deus é a justificação justa do injusto. Lindo, né? É a justificação justa do injusto. Sua maneira justa de declarar justo o injusto, através da qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E ele o faz pela fé, quando confiamos nele, clamando a ele por misericórdia. Então aqui nós temos uma coisa fantástica, que é o seguinte, o que é justificação? Porque daqui para frente, Paulo vai entrar profundamente nesse tema, a justificação pela fé.
partir do 3:21 em diante. Né? E o que é então a justificação pela fé? Há pessoas que pensam que justificação e perdão são a mesma coisa. Não são bem a mesma coisa, por uma razão. Perdão é negativo, negativo no sentido de ele absolve uma penalidade ou uma dívida. É negativo nesse sentido de o pecado é perdoado. Certo? E tem a ver com o acontecimento passado. Eu recebo o perdão pela fé, os meus pecados são perdoados. Eu sou absolvido. Não porque eu não sou inocentado, eu sou absolvido por uma outra questão, que é a questão da justificação, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que é a justificação? Justificação tem uma conotação positiva. É declarar que alguém é justo. É dar ao pecador o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. Então, o perdão me livra do acontecido. A justificação me dá condições de ter comunhão com Deus. Então, são dois conceitos importantes, queridos. Né? E isso significa muito quando a gente pensa na nossa vida cristã. Ok? Então, eu não sou justo, eu não sou justificado, eu não sou tornado justo porque eu não erro, ou porque o que eu errei e aí Deus, ele me desculpa lá e está tudo certo. Eu sou tornado justo pelo justo juiz que enviou o justo filho para morrer pelos injustos e transformar os injustos em pessoas que podem agora ter comunhão com o justo. Eu vou tentar explicar isso daqui de uma maneira interessante. No nosso sistema judiciário, você tem uma pessoa que é o réu, né? Esse cara que está sendo julgado, ok? Você tem a lei que dá base para esse julgamento. Então, por que ela é um réu ou uma ré? Porque a lei diz que não pode fazer isso. E a pessoa fez e agora ela deve, certo? No sistema judiciário, o que nós temos? Nós temos um advogado de defesa que procura ajudar o réu. Nós temos o advogado de acusação, que é o promotor, que ele vai aplicar a lei. E nós temos o juiz que vai julgar. Basicamente isso, certo? Então, se uma pessoa é absolvida, no nosso entendimento, no nosso sistema judiciário, se a pessoa é absolvida, entende-se que ela não errou. Por isso, ela está inocentada, ela sai inocente, sai pela porta da frente do tribunal. Se a pessoa é culpada, ela deve pagar a pena estabelecida pelo juiz por causa daquele delito. Isso é o que nós conhecemos. Acontece que na Bíblia a justificação é um conceito diferente do que nós conhecemos na justiça brasileira ou na justiça humana. Por quê? Vamos pensar. Imagine a cena. Eu sou o réu. A lei que me diz que eu sou um pecador é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz, verso 23 que nós lemos, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram, eu sou um pecador, ok? Então eu tenho a lei. A lei é a palavra de Deus, não é a lei de Moisés, é a lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que eu sou um pecador. Então o meu advogado de acusação, que é o promotor, é a própria palavra. Eu tenho um advogado de defesa, que é o Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado justo. Meu advogado é Jesus. E eu tenho o juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Ok? Acontece que quando a lei diz, Antônio, você pecou,
eu passo a dever. Acontece que o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então eu devo morrer. Mas o meu advogado chega para o pai dele, que é o juiz, e diz: eu vou morrer no lugar do Antônio. Ele deve, mas eu pago essa dívida. Eu pago, eu expio essa dívida. Com X, expiação. Né? Eu pago essa dívida. Eu saio do tribunal não um inocentado, mas um culpado perdoado e justificado para ter agora uma nova história. Faz sentido isso para vocês? Dá para entender isso um pouquinho? Ajuda? Ajuda a pensar? Então vamos continuar. Marcus Lowen, ele disse uma frase, ele disse é um texto lindo, é lindo, 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 lindo esse texto. Eu quero pedir que você preste muita atenção ao que ele diz. A voz que anuncia perdão dirá: pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece. Mas o veredito, que significa aceitação, justificação, dirá: pode vir. Você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. O perdão perdoa, me livra da dívida, mas a justificação me recebe. Você pode ir perdoado, e a justificação diz: você pode vir para ter comunhão e desfrutar do amor e da presença de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Qual é a fonte da nossa justificação? Deus e a sua graça. A fonte da justificação, Deus e a sua graça. Partiu de Deus a iniciativa de dizer: essa humanidade sem mim não se vira, não se resolve, não consegue ter uma nova história, não vai conseguir voltar a ter comunhão comigo como Adão tinha antes do pecado. Não tem condições. Então Deus inicia esse processo dando a nós Jesus Cristo. Então a graça de Deus se manifesta. Qual que é a base da justificação? Cristo e a cruz. Onde é que Deus manifestou o seu amor? A Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morrido por nós. Então, qual é a prova do amor de Deus? Qual é a graça? Como a graça se manifesta? Através da cruz. Cristo e a cruz. Vamos ler novamente o verso 24 e 25 desse texto de Romanos 3. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha a força que tem essas duas palavras, né? Mesmo significado, gratuitamente e graça. Mas sendo justificados, eu fui aceito por Deus, por causa da graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então eu quero agora pensar com você 3 palavras que a gente encontra aqui. A primeira palavra é redenção, a segunda palavra é propiciação e a terceira palavra é demonstração da justiça de Deus. Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Primeiro, redenção. O que é redenção? Redenção é uma palavra cujo termo, vamos dizer, a palavra, o significado da palavra é um termo comercial, emprestado dos mercados. Né? Da mesma forma que também justificação é um termo legal, emprestado dos tribunais. Então, no Antigo Testamento, ela era usada para escravos que eram comprados para serem libertados. Dizia-se que eles haviam sido redimidos, ou remidos, né? Então, o que é a redenção? Redenção é o seguinte: alguém vai lá e compra o escravo e diz: você está livre,
Você estava escravizado, mas eu estou pagando o seu preço para você ficar livre. O que a Bíblia ensina para a gente? Que Cristo pagou a nossa culpa pelo seu sangue. Pedro diz, não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus pagou a culpa com o seu sangue para nos libertar. Essa é a palavra, o sentido da palavra redenção. A segunda palavra é a palavra propiciação. Para a gente entender a palavra propiciação, não é simples entender a palavra propiciação, mas eu quero aqui ser bem prático. E para isso eu quero trazer para você pelo menos quatro tópicos aqui rapidinho para a gente entender. Então, primeiro tópico, a justiça precisa ser feita. Lembra? Romanos 1, 18 a 3, 20, aniquila a humanidade. E diz, ninguém escapa, certo? Então a justiça do Deus justo precisa ser feita. Número 2, a solução é impossível aos seres humanos. Não dá. Então, como a justiça precisa ser feita, então alguém vai morrer. Não tem como. Então vamos ver se a gente resolve isso com Deus. Não tem como. Vamos negociar alguma coisa com Deus. Não tem como. É impossível aos homens. Número 3, Deus, olha a palavra que eu vou usar. Deus propôs Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Então ele entregou-se a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Deus se entregou em Cristo para nos salvar do juízo dele. A iniciativa e a solução vem de Deus. E número 4, a justiça foi feita. Em quem? Na pessoa de Cristo. E, consequentemente, demonstrada. Então, a propiciação, existem estudiosos que pensam na propiciação como uma palavra advinda da tampa da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança chamava-se propiciatório, onde ali eram espargidos os sangues dos animais que eram sacrificados para perdão de pecados. Então era o propiciatório. Mas você não pode falar que Cristo é o propiciatório. Por quê? Porque o sangue dele é que foi derramado. Então a propiciação tem muito mais a ver com a proposição de Deus em Cristo de entregar o Filho para que os nossos pecados fossem perdoados, nós recebêssemos a redenção através da compra pelo sangue dele e estivéssemos livres e aceitos pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então, nesses versos, John Stott diz assim, nestes versículos Paulo descreve a solução de Deus para a condição humana. O problema não é só o pecado, mas também a ira de Deus sobre o pecado. E onde quer que exista a ira de Deus, existe também a necessidade de impedir que ela se manifeste. Então, como é que Deus impediu que a própria ira se manifestasse, que seria esse julgamento? Entregando o Filho dele como propiciação pelos nossos pecados. Ele paga a culpa e ele se torna aquele que substitui a humanidade na cruz. Por isso a morte de Cristo é vicária. A vicária morte de Cristo significa a morte substitutiva de Jesus. Jesus nos substitui na cruz. Ele me leva até a cruz e diz, olha, só que ao invés de você subir na cruz, subo eu. Você se torna livre por amor e graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquele texto que eu citei de 1 João? Diz assim, 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, presta atenção, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Então vamos dar uma lida novamente naqueles versos. Verso 25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, tem muita gente que não entende isso, eu vou explicar agora. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. Então veja que Paulo, ele utiliza essa demonstração da justiça em duas vezes, primeiro no verso 25, depois no verso 26. Então o que seria essa tolerância que deixara os pecados impunes anteriormente cometidos? O que é isso? Isso tem a ver com a paciência de Deus, em deixar com que as coisas estivessem acontecendo até que a plenitude dos tempos trouxesse a solução. Olha esse texto de John Stott. Ele diz assim: Deus deixou impunes os pecados de gerações passadas, permitindo que as nações seguissem seus próprios caminhos e não levando em consideração a sua ignorância, não porque houvesse qualquer injustiça da sua parte, ou por uma atitude de conivência com o mal, mas sim em virtude da sua paciência. E só porque tinha a firme intenção de, na plenitude dos tempos, dar a esses pecados o devido castigo por meio da morte do seu próprio filho. Essa era a única maneira pela qual ele podia, ao mesmo tempo, ser justo, demonstrar a sua justiça e ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Tanto a justiça, o atributo divino, tanto a justiça como a justificação, a atividade divina em direção a nós, seriam impossíveis sem a cruz. Entendemos então a redenção, a propiciação e a demonstração da justiça. E qual é o meio da justificação? Como é que eu recebo então a justificação? Pela fé. Pela fé. Veja no verso 22, olha quantas vezes Paulo fala sobre a fé. No verso 22 ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Verso 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para a gente compreender um pouquinho sobre a fé, eu quero pedir a sua atenção nesse ponto aqui. A fé precisa de um objeto em quem ela descansa. Então não é a fé na fé. Tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito em mim, eu acredito na estrela, eu acredito no universo, eu acredito em tudo. Eu acredito em Deus, é a coisa mais linda do mundo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Não tem absolutamente nada a ver com essa fé que a gente está falando aqui. A fé precisa de um objeto de descanso, ou seja, eu estou me dirigindo a alguém. E segundo o apóstolo Paulo, nós temos fé em Jesus. Não é fé em mim, não é fé no universo, não é fé na igreja, não é fé no meu pai, na minha mãe, é fé em Cristo, que foi aquele que levou sobre si todos os meus pecados e pela sua morte me deu a possibilidade de ser perdoado e justificado. Então a justificação dos seres humanos é pela fé em Cristo. Não tem como você tirar Jesus dessa fórmula, desse ambiente. Não tem como você subtrair a pessoa de Cristo e colocar a sua fé, a sua religião, as suas crenças, a sua tradição religiosa. Não pode, porque só Jesus é que morreu na cruz em nosso lugar. Então veja lá. Olha essa frase. A fé é o olho que o contempla Jesus, a mão que recebe a sua dádiva gratuita, a boca que bebe da água viva. A fé é o olho que o contempla, a mão que recebe a sua dádiva gratuita, a boca que bebe
da água viva. Louvado seja Deus. Esse é o princípio de Deus, de que é pela fé. Agora, é importante isso aqui que eu vou lhe dizer. Tem gente que entende a fé assim. Deus precisa da minha fé para manifestar a sua graça. Zero, está tudo errado. Deus manifestou a sua graça por amor à humanidade e para satisfazer a justiça. Que se Cristo não tivesse morrido na cruz, toda a humanidade estaria absolutamente perdida. Então, pela fé no Senhor Jesus, pela entrega da minha vida a Cristo, por viver uma nova história a partir desse relacionamento com Cristo, é que eu recebo essa justificação pela fé. Lá em Romanos 5:1, um pouco mais para frente, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que paz é essa? E aquela paz gostosa. Não é não. É aquela paz no sentido de eu estava perdido, completamente destruído, impossibilitado de ter vida, mas agora eu posso ter vida e ser aceito por Deus por causa de Jesus Cristo. É em Cristo que tudo acaba sendo centralizado. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, logo a partir do versículo 1, 2, 3, o apóstolo Paulo diz: esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho de Deus a respeito de Cristo. É o evangelho de Deus a respeito de Cristo. Charles Spurgeon foi um excelente pregador. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. E num trabalho dele chamado All of Grace, ele diz uma coisa interessante sobre a fé. Presta atenção nisso aqui. E a fé é escolhida por Deus para ser o receptor da salvação, porque ela não pretende criar a salvação, nem a nela ajuda, mas está satisfeita em recebê-la humildemente. Fé é a língua que pede perdão, a mão que a recebe e os olhos os quais a vê. Porém, não é o preço que compra. Fé nunca, por si mesma, faz sua própria demanda. Repousa seus argumentos no sangue de Cristo. Torna-se um bom servo para trazer as riquezas do Senhor Jesus para a alma, porque sabe de onde as retira e admite que a graça sozinha confia-lhe as riquezas. Vamos orar? Eterno Deus, bendito é o teu nome por causa de Jesus Cristo. Bendito é o teu nome pela solução que o Senhor deu ao grande inimigo da história, que é o pecado e a própria ira de Deus sobre o pecado. O Senhor teve a iniciativa pela tua graça de apresentar Jesus Cristo como aquele que seria o Salvador da humanidade. E é nele que colocamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso vigor, todo o nosso temor e a quem queremos agradar dia e noite. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus encha o seu coração de fé e que você viva essa vida para Ele sempre e sempre. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em
contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. 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 Tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, só tu és santo, Jesus. Só tu é o Rei dos Reis. Eu contemplo. Eu contemplo